Olá pessoal, professor Alexandre na área e hoje eu vou resolver o problema de número 55 do capítulo 4 da oitava edição do livro Fundamentos de Física volume 1 do Resnick e do Halley. O problema 55 envolve várias definições e conceitos que já foram estudados previamente nas aulas teóricas. Se vocês reproduzirem cada passo da resolução do problema que eu vou deixar aqui no vídeo, vocês vão perceber que este problema ele é bastante educativo, instrutivo e que vocês vão aprender muito com esse problema, tá ok? Antes de resolver o problema, gostaria de pedir para que vocês se inscrevessem no canal, deixassem uma curtida e os comentários, tá ok? O problema 55 do capítulo 4 do nosso livro texto fala o seguinte: na figura, uma bola de beisebol é golpeada a uma altura h igual a 1 metro e apanhada na mesma altura. Deslocando-se paralelamente a um muro, ela passa pelo alto do muro 1 segundo após ter sido golpeada e, novamente, 4 segundos depois, quando está descendo, em posições separadas por uma distância d igual a 50 metros. Qual é a distância horizontal percorrida pela bola no instante em que foi golpeada até ser apanhada? Quais são o módulo e o ângulo em relação à horizontal da velocidade da bola imediatamente após ter sido golpeada? Qual é a altura do muro? Para resolver esse problema, eu vou dar nome a algumas posições na figura. Este ponto eu vou chamar de posição 1. Este ponto aqui, que é o momento em que a bola passa pelo alto da figura, eu vou chamar de posição 2. Este ponto aqui, que a bola passa novamente pelo alto do muro, eu vou chamar de posição 3. E esse ponto final aqui, eu vou chamar de posição 4. Tá ok? E aqui na nossa figura, eu vou colocar um sistema de eixos, tá certo? Onde nós temos aqui, ó, o eixo Y, e para cá nós teremos o eixo X. Então, aqui é o eixo X, esse aqui é o eixo Y, tá ok? Então, quando a bola ela é lançada, nós temos aqui uma velocidade inicial, que eu vou chamar de V0. Então, V0 vai ter uma componente na direção X, que eu vou chamar de V0x, e vai ter uma componente na direção Y, eu vou chamar de V0y. E nós temos aqui também um ângulo de lançamento, que eu vou chamar de ângulo θ. Tá certo? Bem, então, nós já podemos escrever aqui, ó, que V0x é igual a V0 cosseno de θ. V0y é igual a V0 seno de θ. E podemos também colocar aqui os dados do problema. H é igual a 1 metro. O tempo para a partícula ir da posição 1 até a posição 2 vai ser de 1 segundo. O tempo para a partícula ir da posição 2 até a posição 3 vai ser de 4 segundos. E a distância d vai ser de 50 metros. Vamos primeiro resolver o problema analisando
o movimento somente da posição 2 até a posição 3. Quando nós resolvemos o problema nesse trecho, na direção x, a partícula, na direção x, a bola vai percorrer uma distância d, tá ok? Então, vamos colocar a equação de movimento para x. Fica assim, ó, x igual a x0 mais vx vezes t. O x final é o x na posição 3. O x inicial é o x na posição 2. O Vx é o meu V0x, porque a velocidade na direção x ela não muda, tá certo? Mas eu vou deixar Vx mesmo aqui. E aqui nós temos o tempo, que é o tempo para a partícula ir da posição 2 até a posição 3. Tá ok? Então nós temos que x3 menos x2 é igual a Vx vezes tempo para a partícula ir da posição 2 à posição 3. Agora, x3 menos x2 é a minha distância d. Então, nós temos que a distância d é igual a Vx vezes o tempo para a partícula ir da posição 2 até a posição 3. Com isso, Vx vai ser igual a d dividido pelo tempo que a partícula leva para ir da posição 2 até a posição 3. Então, isso aqui é igual a 50 metros dividido por 4 segundos. Então, nós temos que a velocidade na direção x vai ser igual a, fazendo essa divisão, teremos que Vx é igual a 12,5 metros por segundo. Vamos então agora analisar o movimento da partícula da posição 1 até a posição 4, tá certo? Então vamos colocar novamente a equação de movimento na direção x. Então x é igual a x inicial mais dx vezes o tempo. Então o x final é o x4, o x inicial é o x1 mais vx vezes o tempo que a bola leva para ir da posição 1 até a posição 4. Nós temos que x4 menos x1 vai ser igual a Vx vezes o tempo que a partícula leva para ir da posição 1 até a posição 4. Aí nós temos que lembrar que a nossa posição 4 é a posição final aqui. Mas o tempo que a partícula leva para ir da posição 1 até a posição 4 é o tempo que a partícula leva para ir da posição 1 até a posição 2, mais o tempo que a partícula leva para ir da posição 2 até a posição 3, mais o tempo que a partícula leva para ir da posição 3 até a posição 4. O tempo que a partícula leva para ir da posição 3 até a posição 4 é o mesmo tempo que a partícula leva para ir da posição 1 até a posição 2. Tá certo? Com isso, nós temos o seguinte, que o tempo que a partícula leva para ir da posição 1 até a posição 4 vai ser igual a 1 segundo mais 4 segundos mais 1 segundo. Então, o tempo que a partícula leva para ir da posição 1 até a posição 4 vai ser de 6 segundos. Bem, aí nós podemos agora substituir esse valor nesta equação aqui. Com isso, x4 menos
x1 vai ser igual a Vx vezes T1 4. Então, x4 menos x1 vai ser igual a 12,5 vezes 6. Então, x4 menos x1 vai ser igual a 75 metros. Então, essa distância aqui é a distância da posição 1 até a posição 4, que é a distância horizontal percorrida pela bola do instante em que foi golpeada até ser apanhada, que é o item A do nosso problema. Então, nós temos aqui a resolução do item A. Tá ok? Agora, o que nós podemos fazer é o seguinte. Vamos ver a questão da velocidade em y para que a gente possa calcular a altura, tá certo? A altura do muro. A altura do muro nós vamos chamar de H. Então, H é a altura do muro. Continuando a análise ainda da posição 1 até a posição 4, nós temos que em y, a equação de movimento fica a seguinte: y igual a y0 mais v0 yt menos 1 meio de gt ao quadrado. Então, a posição final é a posição 4. Então, fica y4 igual. A posição inicial é a posição 1. y1 mais o v0y. Nós vamos manter aqui, ó, v0y. Esse tempo é o tempo necessário para a partícula ir da posição 1 até a posição 4, menos 1 meio de gt1 até 4 ao quadrado. A posição 4 é a posição H. A posição 1 também é a posição H em Y. Mais V0Y, o tempo de 1 até 4 é igual a 6 segundos. Menos 1 meio de G, que multiplica 6 ao quadrado. Tá certo? Então, nós temos que H menos H é igual a 6 V0 Y menos 1 meio vezes 9,8 vezes 36. Com isso, teremos 0 igual a 6 V0Y menos 176,4, que é o resultado desse produto aqui, ó, esta parcela. Então, teremos que 6 vezes 0y é igual a 176,4. Então, V0y é igual a 176,4 dividido por 6, em que V0y vai ser igual a 29,4 metros por segundo. Então, vamos analisar agora o movimento da posição 1 até a posição 3. Então, de 1 até 3. Então, vamos escrever novamente a equação de movimento para y. Então, fica assim, y igual a y0 mais v0y vezes t menos 1 meio de gt ao quadrado. O y final é o y na posição 3, o y inicial é o y na posição 1, mais
V0y vezes o tempo para a partícula aí da posição 1 à posição 3 menos 1 meio de GT13 ao quadrado. Y3 é H maiúsculo, que é a altura do muro. Y1 é H minúsculo. Mais o V0y, nós já calculamos, é 29,4 metros por segundo. O tempo, 3, é o tempo que a partícula leva para ir da posição 1 até a posição 3, que vai dar 5 segundos. Menos 1 meio vezes 9,8 vezes 5 ao quadrado, ok? Então, nós temos que H vai ser igual, o H minúsculo é igual a 1 metro, mais 29,4 vezes 5 dá 147, menos, aí esse produto aqui vai dar 122,5, ok? Então, H, que é a altura do muro, vai ser igual a 25,5 metros. Com isso, nós calculamos a altura do muro, que é o item T do nosso problema. Como já sabemos as velocidades na direção XY, podemos agora calcular o ângulo de lançamento. Para isso, basta lembrarmos que nós temos a partícula, ela foi lançada com a velocidade v0, nós temos a componente v0x e para cima nós temos a componente v0y. O ângulo de lançamento é o ângulo θ0. Então vamos calcular θ0. Para isso vamos fazer o seguinte, vamos tirar tangente de θ0. Tangente de θ0 é v0y dividido por v0x, ok? Então tangente de θ0 vai ser igual a 29,4 dividido por 12,5. Então, tangente de θ0 vai ser igual a 2,35. Com isso, θ0 vai ser igual a 66,95 graus. Θ é o arco cuja tangente é igual a 2,35. Então, θ tem que ser 66,95 graus. Ok? Aí, com isso, nós calculamos o item C do nosso problema. Vamos calcular agora a velocidade inicial, que é a velocidade no instante que a bola foi golpeada. Então, nós temos que V0 é igual a raiz quadrada de V0x ao quadrado mais V0y ao quadrado. Então, V0 vai ser igual a raiz quadrada de 12,5 ao quadrado mais 29,4 ao quadrado. Então, V0 vai ser igual a raiz quadrada de
1020,6. Com isso, temos que V0 vai ser igual a 31,95 metros por segundo. Essa é a resposta do nosso item B. Tá ok? Espero que vocês tenham entendido a resolução desse problema. Se tiverem dúvidas, entrem em contato com o professor. Tchau, tchau, pessoal, e até a próxima.